Então, a primeira coisa que a gente definiu semana passada é o que são boas obras. A gente viu aqui boas obras não são simplesmente boas ações, né? Porque uma pessoa não crente, um não cristão, uma pessoa que não tem Jesus como Senhor da sua vida ainda, ela consegue praticar boas ações. Porque, querendo ou não, né, toda a humanidade carrega aí resquícios daquilo que Deus fez, colocou no homem quando o criou. Então, as pessoas conseguem fazer coisa boa. Consegue ajudar o próximo, consegue, né, de alguma forma, realizar boas ações. A diferença de boas obras para boas ações é que boas obras é aquilo que Deus ordenou na sua santa palavra, aquilo que Deus revelou na palavra dele e deixou como mandamento para que nós, então, fizéssemos. Essa é a diferença de boas ações para boas obras. Boas ações é aquilo que Deus manda na sua palavra, ordena na sua palavra, né, e nos mostra na sua palavra e nos manda praticar. Isso é uma boa obra. Então, para se fazer uma boa obra, é necessário conhecer a santa palavra de Deus, a vontade revelada de Deus na palavra dele. É necessário que a pessoa tenha conhecimento da Bíblia, tenha contato com a Bíblia, né, para que de fato faça uma boa obra. Outra coisa que diferencia uma boa ação de uma boa obra é que uma boa obra ela é fruto e é evidência da fé salvadora que alcançou essa pessoa. Ela não simplesmente a pessoa não faz algo porque quer ganhar nada em troca. Na verdade, uma boa obra é uma resposta, né? A gente faz porque compreende que nós sim fomos alcançados pela maior de todas as boas obras, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, porque eu creio que Cristo fez por mim lá na cruz, que Cristo me salvou, que Cristo me santificou, que Cristo tem um lugar melhor para mim, por essa fé, porque eu tenho fé nisso, eu pratico coisas boas, buscando, acima de tudo, agradar ao Senhor, agradar a Deus. Eu tenho fé que Jesus Cristo fez por mim, agora eu faço, porque Deus mandou que eu fizesse, mas eu tenho também a vontade de agradar a Deus. Então isso se torna uma boa obra, não é simplesmente uma boa ação. Eu conheço a vontade revelada de Deus, Deus colocou fé no meu coração, porque eu tenho fé naquilo que Cristo fez por mim, eu pratico essas boas obras, então, como uma forma de gratidão a Deus e como evidência de que eu fui de fato alcançado por Jesus. Então, não é possível que uma pessoa não crente faça de fato boas obras. Boas ações todos nós somos capazes de fazer, mas boas obras é para a vida do crente. Mesmo assim, a gente viu semana passada também, que mesmo os fiéis, né, mesmo nós, não fazemos boas obras completamente assim, boas, como deveriam ser. Porque nós também ainda somos, de alguma forma não, né? Nós somos pecadores, nós temos a natureza ainda pecaminosa. Então, mesmo o crente não consegue fazer uma boa obra de forma perfeita, como de fato deveria ser. Mas, ainda assim, o que nos leva a praticar a boa obra é a vontade de agradar a Deus e fé que Cristo fez isso por nós. Nós vimos também semana passada que o Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, que a gente não consegue explicar totalmente, é quem atua em nós, é quem coloca em nós essa fé salvadora e esse desejo por praticar as boas obras. É o Espírito Santo que nos habilita. A Bíblia diz que Deus coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. Isso através do Espírito Santo. Mas vimos também que porque o Espírito atua em nós, porque o Espírito é quem nos leva a praticar boas obras, a gente não pode colocar somente, na conta do Espírito Santo aquilo que a gente faz. O ato de fazer coisa boa. A gente não deve ficar esperando por um manifestar do Espírito de uma forma sobrenatural, como o povo espera, para que a gente faça algo bom. Muito pelo contrário. Porque o Espírito Santo nos convenceu uma vez do pecado, da justiça, do juízo, colocou fé no nosso coração, nós devemos, então, ser diligentes na prática do bem. A gente deve atuar, aí entra a ideia da responsabilidade humana. A ação do Espírito
mas a responsabilidade humana. O Espírito age em mim, agiu em mim uma vez, me salvando, me convencendo, mas ele age em mim diariamente. Mas eu não posso ficar somente à mercê, esperando que o Espírito Santo faça algo grandioso, poderoso o tempo todo para que eu possa corresponder. Eu tenho o dever de praticar coisas boas, de fazer boas obras. Eu tenho a capacidade hoje, pelo Espírito Santo, de, sim, realizar boas obras. Espera aí que apareceu um trem, aí fechou. Outra coisa que a gente viu semana passada, para a gente já entrar na próxima aqui, né? É que mesmo nós, pela obediência à palavra de Deus, por tudo que foi dito, né? Porque Deus revelou, nos deu fé, nos dá capacidade de fazer boa obra, a gente mesmo fazendo o melhor que pode, a melhor obra que a gente pode, a gente está muito longe de fazer mais do que a gente deve. Na verdade, a gente está longe de fazer o que deveria ainda, né? É aquela ideia de fazer não mais do que a obrigação, né? Porque as nossas obras, como eu disse, são ainda deficientes. Por melhores que sejam, sendo fruto de obediência, fruto de temor a Deus, do entendimento que nós temos do que Cristo fez por nós, ainda assim essas obras são imperfeitas. E foi aqui que a gente parou na semana passada. Foi até aqui que a gente viu. Tá tranquilo aí, Paulo? Tem alguma dúvida? Acrescentar alguma coisa? Então foi isso que a gente viu até aqui na semana passada. Agora a sessão 5. Vamos ler aqui o enunciado que diz a sessão 5. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir, e infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. E porque, como as boas obras procedem do Espírito e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivemos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Sério isso, né? Muito, muito justo isso, muito, é bom isso aqui para trazer para a cabeça do crente que acha que, né, que merece alguma coisa, que por mérito, ou do crente, ou talvez um descrente, alguém que está aí, né, procurando uma igreja, procurando a internet, talvez vai dar aí de cara com esse estudo. Talvez você pense que, porque faz coisa boa, Deus tem alguma coisa, algum dever, alguma dívida com você. E não é bem assim, né? Pelas nossas melhores obras, nós não podemos merecer da mão de Deus nem o perdão do pecado e nem a vida eterna. Deus só perdoa o nosso pecado por graça. É graça. Nós não merecemos nada. E isso deveria causar em nós, rapaz, um temor assim maravilhoso diante de Deus. Porque Ele, tão perfeito, tão grande, tão puro, tão santo, como a palavra dele diz que ele é, e nós sabemos que ele é, né, ele ainda assim resolveu perdoar os nossos pecados. Perdoou nossos pecados, nos dá a condição de fazer boas obras, de agradar a ele mesmo, de corresponder aos mandamentos que ele mesmo nos dá. Sabe que a gente faz isso de forma imperfeita e ainda assim nos salva. Isso é graça. Graça é algo maravilhoso, isso é perfeito, vem da mão de Deus, a gente deve se agarrar a isso com muita força. Deve nos humilhar, tornar-nos humildes, saber que a gente não merece nada. Baixar a bolinha mesmo, colocar no chão aí, olhar para quem a gente é de verdade. E saber que a gente não é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, nós somos todos iguais. A diferença é que Deus nos escolheu e colocou fé no nosso coração, para que a gente possa responder a Ele de alguma forma. E aí é grande, né, como diz o enunciado aqui, é grande a desproporção que há entre as nossas obras, melhores que sejam, por mais fantásticas que sejam,
ainda que eu dê a vida por outra pessoa, e isso seja fruto de fé e amor, que Paulo fala, né? Que se eu der a vida por outro e não for por amor, de nada adiantou, ainda que eu o faça por amor genuíno de verdade, aquele amor ágape, ainda assim, eu não sou digno do céu. Eu não sou digno, não sou merecedor do céu. Ainda que eu faça isso, o que tem também na glória, o que tem guardado para a gente, é muito superior a qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Nem jamais passou pela mente humana, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado. Paulo teve lá, vislumbrou tudo aquilo, viu tudo aquilo, e Paulo escreveu 1/3 do Novo Testamento. E faltou palavras para ele descrever como é que é o negócio lá. É bonito demais. É muito acima do que a gente tem capacidade de mensurar. Né? Sem isso, né? Então, sem contar também, como diz o enunciado aqui, a distância que há entre nós e Deus. Quem somos nós, né? Diante desse Deus aí. Isso aqui deve ir de encontro contra esse evangelho mentiroso aí, ó. Que anda falando que tem gente que fala que a gente é igual a Jesus. Né? Bonzinho, igual Cristo. Não é bem por aí não, né? A gente tem que olhar e saber. E quanto mais a gente entende isso, quanto mais profundamente a gente compreender isso, rapaz, mais valor a gente vai dar para essa fé que a gente tem. Para isso que Deus colocou no nosso coração. Para esse conhecimento que nós temos de Deus hoje. De poder olhar para esse ser tão acima, tão superior, que nos aceita, que nos recebe, que ouve as nossas orações e que responde às nossas orações. Né? Então a gente não pode, nem por meio delas, satisfazer. E também, pelas nossas boas obras, nós não conseguimos pagar o pecado, o nosso pecado. Se fosse assim, né? Aí era bom, né? Mas ia faltar boa obra também, né? Porque a gente peca à torta e dia. Quantas vezes a gente pecou hoje? Não dá nem para saber. Imagina se fosse ter que compensar isso com algo que eu faço. A gente ia morrer aí com os dentinhos tudo para fora e não ia dar conta. Ia ficar no débito. Com certeza ficaríamos no débito, sem sombra de dúvida. Então a gente não tem capacidade de. E essas boas obras também, um dia, diante de Deus, não são capazes como é que eu vou dizer aqui? De suplantar a severidade do juízo de Deus. O juízo de Deus vai ser muito pesado, muito, é drástico mesmo a ideia ali. E o que a gente faz de bom não tem capacidade de aplacar essa ira justa de Deus no dia do julgamento. Por melhor que sejam as nossas obras. Os crentes também vão ser julgados, tá? Nós seremos julgados. Primeiro, inclusive. Diz que o juízo começa pela igreja. Então nós vamos ser julgados. Não seremos condenados por causa do que Cristo fez. Mas vai ter um tanto de trem lá que a gente fez de errado. E vai mostrar para a gente o tamanho. Talvez aí a gente consiga mensurar, né? Talvez. O que a cruz significa de fato. O preço que foi pago na cruz. Talvez nesse dia a gente consiga ter capacidade de compreender isso. O que a cruz fez por nós. Então as nossas melhores obras, né? Não tem conta, não tem condição da gente prevalecer contra Deus por ela, e nem mesmo de nos salvar. E quanto melhores forem, quantos mais forem, quanto mais fizermos, a gente não passa de servo inútil, porque só fizemos o que nos foi mandado. E a gente faz o que foi mandado, tem hora de forma tão relaxada, imagina então agir de uma forma proativa, né, para fazê-la. Difícil, né? As nossas melhores obras e as melhores obras de Deus, por que não merecemos, não podemos merecer a vida eterna? O próprio ato de criar, né? Pensa só. A criação. A perfeição que é a criação. A gente pega pessoas se queixando aí, né? Reclamando, achando que Deus deve alguma coisa porque criou o homem. Criou. Se ele me criou, me colocou aqui, nesse mundo ruim, mal, ele tem obrigação de me salvar. Essas pessoas deveriam olhar e enxergar a vida como um dom. Rapaz, um dom assim, fantástico, maravilhoso, esplêndido.
Aí eu acho que talvez, né, iria ficar aí um pouco menos com isso, porque Deus não deve nada para ninguém. E isso é fantástico, isso é maravilhoso de pensar. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez tudo que existe. Criou o homem, fez lá, o homem pecou, caiu, Deus resolveu redimir esse homem, desde lá do Éden falou, vou mandar alguém que vai pisar na cabeça da serpente, vou redimir você. A gente pecador, falho, está aí em guerra com ele, lutando contra ele. Ele tem poder para instalar de dedo, acabar com tudo, e ele ainda nos suporta. Ele ainda nos sustenta. Sustenta a gente, sustenta o não crente aí também. Você acha que o cara está andando, respirando, vivendo aí, falando mal de Deus? Por quê? Está respirando por quê? Porque é Deus quem sustenta todas as coisas. É Cristo quem sustenta todas as coisas. É Deus que está sustentando isso aí, até que uma hora a conta chega. Uma hora vai chegar no limite, né? Tudo que esse povo está fazendo, tudo que até mesmo a gente faz às vezes, né? Então a gente tem uma dívida com Deus, irmãos, que é impagável, não tem como. Não tem jeito de pagar. Não teria jamais condições em nós para pagar o que ele fez. Criando, preservando, cuidando, mantendo. A gente acha que vive porque eu trabalho, né? Eu vivo do meu trabalho. Eu como, eu moro, comprei um apartamento, comprei uma casa, tenho um carro, tenho família, porque eu fiz, eu trabalhei, nada. Nada. Que nada. Se não fosse Deus, irmãos, como é que ia ficar? Imagina aí a capacidade que você tem, a mente que você tem, o cérebro que você tem, a máquina mais perfeita já criada está aqui. Nós somos o ser mais perfeito. Não tem nada mais complexo e mais belo do que o ser humano. Não tem nada que funciona melhor do que o corpo humano. Nada que o homem inventou, nada que está aí é superior a nós. Nós somos a coroa da criação de Deus. Perfeição, está aqui. Esse trem aqui, ó, é perfeito. Não sou bonito, mas sou perfeito. Tem o que a gente tem aqui, cara, o que a gente tem no nosso corpo, as células, está tudo trabalhando, está tudo funcionando, está tudo aí, tudo perfeito, tudo. Por quê? Porque Deus fez assim, porque Deus criou. Imagina se a gente tivesse condição de pagar por isso. De pagar por isso. Ele criou essa perfeição, fez tudo bonitinho, nos dá a condição, nos dá saúde, nos dá inteligência, habilita as nossas mãos para que façamos o que fazemos, cuida de nós, leva a gente até o trabalho, volta. Quantas tragédias a gente não tem notícia aí, infelizmente acontece um aqui, outro ali, e Deus nos livra. Quantos livramentos a gente não tem, até de morte, que costumamos chegar aqui e dar testemunhos aí. Porque é Deus quem está guardando, é Deus quem está conduzindo, é Deus quem está fazendo essas coisas a nosso favor. E o tanto de coisa que a gente nem vê. Deus é mais importante para nós do que o ar que respiramos, porque é Ele quem faz com que nós respiramos. E a gente precisa compreender essas coisas, saber disso, de fato, não só na mente. Eu costumo fazer esse tipo de oração, pedir a Deus, não deixa ficar só aqui o conhecimento, mas que isso possa descer, ficar internalizado em mim, para que de fato a gente viva uma vida que faz sentido, uma vida que agrada esse Deus, uma vida de boas obras de verdade. Seção 6, o que diz aqui: não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo, as pessoas, não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo, as pessoas dos crentes também são aceitas nele as boas obras deles, como se não fossem nesta vida, inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus. Mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas ou imperfeições. Ainda que apesar de tudo que temos visto, apesar de saber que as nossas obras não têm condição de pagar,
pela nossa salvação, a gente não teria condição de responder a Deus se não fosse por Ele mesmo, né? As nossas boas obras são manchadas pelo pecado, têm defeitos, mas feitas em Cristo, elas são aceitas por Deus. É isso que fala esse capítulo aqui. Por isso que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E esse em Cristo é um trem impressionante, né? A gente parar e pensar, viver em Cristo. O que isso significa? O que isso quer dizer para nós, né? Como é que é isso, esse trem de viver em Cristo? Tem hora que eu me pego perguntando esse trem, como é que é isso, meu Deus? Como é que é viver em Jesus? Trabalhar, comer, né? Ter vida normal, andar para lá e para cá, fazer isso em Cristo Jesus, né? Somente mesmo pelo que Ele mesmo fez, pelo Espírito Santo que habita em nós e que está sempre nos convencendo aí do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que é tão importante compreender essas verdades que estão sendo ditas aqui a respeito de boas obras, trazer isso para o nosso coração, pedir, clamar a Deus que isso possa de fato estar dentro de nós, entranhado em nós, para que a nossa fé nos leve a praticar essas coisas e aí sim a gente vai estar vivendo em Cristo. Porque quando eu sei, né, que eu faço tudo o que eu faço pelo que Cristo fez, por causa de Cristo, porque Deus é quem me sustenta, Deus é quem me dá vida, Deus é quem me colocou onde eu estou, Deus é quem adestrou minhas mãos, Deus é quem fez de mim quem eu sou hoje. Rapaz, eu trabalho de fato como gratidão. O meu trabalho passa a ser um serviço a esse Deus. Eu entrego isso para Deus todos os dias. Não importa se o meu trabalho é lá como pedreiro, se é numa mineradora, se é no escritório, se é fazendo caixa, não importa o que eu faço. Se é montando móveis, gerenciando pessoas. Quando eu compreendo todas essas coisas, eu faço isso de fato para Deus. É para Ele que eu faço essas coisas. Eu quero entregar, quero devolver isso para Ele. E quando a gente... Nossa, isso é tão mais fácil falar aqui do que fazer lá fora. Eu acho que essa é a grande luta, é a grande batalha, é a grande questão. Saber, por isso que eu peço a Deus para que isso internalize, porque se tiver aqui, cara, vai ser algo natural. No momento é no esforço mesmo, é pela força e tal. Mas tem tanta coisa que a gente faz hoje com naturalidade que a gente não fazia antes da conversão. Por que não isso não pode acontecer conosco? Porque se a gente clamar e pedir de verdade, eu acho que Deus dá essa graça, dá essa compreensão, da gente estar ali, né, aquela ideia de quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor. Isso passa a ser natural, isso fica na nossa mente ali, ó, girando o tempo todo. É natural, é comum. É como andar de carro. Você não precisa olhar para o pedal de freio para pisar e saber que ele está lá. É por aí, a questão é essa, dessas coisas internalizar dentro da gente e saber que apesar de imperfeitas, apesar de não ser tudo aquilo que deveria ser, essas boas obras sendo sinceras, sendo de fato esse desejo, essa compreensão e essa vontade de agradar a Deus, aí elas são por Ele aceitas, mesmo diante de tudo que a gente falou aqui, né? A gente dizer, como é que eu vou dizer isso? É porque eu tento não ler os enunciados aqui, porque fica mais complicado eu gosto de falar aquilo que eu entendo, que eu compreendo a respeito do estudo aqui. Mas é basicamente isso mesmo. Essa ideia de sacrifícios vivos, Romanos, nossa, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse versículo de Romanos fala de uma vida dedicada ao Senhor. E uma vida vivida de fato para Deus, irmãos, requer muita renúncia. A gente sabe disso, como que requer muita renúncia. Tem muita coisa que a gente tem muito sapo que tem que engolir, tem muito eu que tem que morrer, tem muito ego que tem que ficar para trás. Tem muita coisa que precisa ser deixada de lado. E isso, para nós, é uma espécie, é um sacrifício, não é não? Abandonar o eu, deixar o eu de lado,
deixar as minhas vontades, inclusive quando a gente está certo. Quando a gente está certo é pior ainda, né não? Quando eu tenho direito, é meu direito, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas se eu abro mão dessas coisas, porque eu entendo que é melhor agradar a Deus, isso é um sacrifício que Deus aceita. É esse sacrifício vivo que Deus aceita, e foi isso que Cristo fez a vida toda. Ele era Deus. Deus sentiu fome. Deus precisou ser cuidado. Ele como Deus, Jesus Cristo era Deus. E como ser humano, ele precisou tomar banho, alguém precisou dar banho nele. Limpar ele, ensinar ele a andar, falar, comer, trabalhar. Imagina, irmãos, a humilhação que é para o Criador. O Criador criou tudo, fez todas as coisas, viu lá, você sendo formado, ele ter que nascer da criatura. Essa foi a vida de Jesus. Foi uma vida inteira. A gente tende a ver o sacrifício de Jesus só na paixão de Cristo, né? Naquela semana dolorosa lá, que a gente vê em filmes e fala aí, vê, né, encenações e tal. A gente tende a ver o sofrimento de Cristo só ali, mas a vida inteira dele foi de sofrimento. Ele foi tentado, igual eu e você. Todas as tentações que uma criança passa, Jesus passou. Que um adolescente passa, ele passou. Que um adulto passa, ele passou. Todas, todas. Sem cair em nenhuma delas. Sentiu fome. 40 dias sem comer, sem beber. No deserto ali. E ainda foi tentado pessoalmente pelo capiroto. Pessoalmente. Imagina nós fica aí horas sem comer. Imagina isso, a gente conseguir ficar aí 5 dias de jejum, aquele jejum ali, né? Imagina se a gente conseguisse algo assim, e fica lá 5 dias de jejum, está lá você num lugar reservado, um retiro que você tirou ali para ficar lá e tal, e pessoalmente, Satanás parece para te tentar. Você já vai estar fraco, o corpo fraco, a mente fraca, e o cara tem quantos mil anos aí? 10 mil anos de astúcia. Imagina, foi isso que Jesus passou. Foi isso que Jesus passou. Mas ele tinha a palavra de Deus tão guardada dentro dele, era tão viva dentro dele, que quando a tentação veio, ele respondeu simplesmente com a palavra de Deus, porque ele conhecia a palavra. Se você é filho de Deus, manda transformar em pão. Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não tinha dúvida que ele era filho de Deus, porque pouco tempo atrás tinha sido batizado e abriu os céus ali e falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não precisava de duvidar. E a gente precisa buscar essas coisas, sabe? Querer isso interno dentro da gente, assim, entranhado dentro da gente, para andar com esse trem. Imagina, rapaz, você caminhar com essa certeza, com essas coisas aqui, assim, ó. Poxa, imagina se a gente conseguisse fazer isso meio-dia que fosse. Que diferente que ia ser o dia. Quão melhor não seria? Quanto as pessoas não receberiam de nós? Imagina aí um atendente do supermercado que está lá com a vida torta lá. Está ruim o dia dele, tá ruim as coisas para ele lá. E você com isso, com essas coisas todas aqui dentro, carregando isso com essa certeza. Rapaz, você ia abençoar a vida de muita gente. Imagina o seu local de trabalho, como é que não ia mudar. A esposa, como é que não seria tratada. Os filhos. Imagina um filho com isso, carregando essas coisas, essa certeza, como é que não ia chegar em casa, como é que não ia tratar os pais, como é que não ia ser em casa. Bonito demais. Chique demais, bacana demais e agradaria demais ao nosso Deus. A gente precisa buscar, pedir a Deus com muita força que essas coisas estejam de fato em nós. E aí as nossas obras vão ser boas.
vão ser boas. Não vai ter mérito nenhum nelas, mas imagina viver isso, cara. Nossa, tem resquícios disso, né? Tem hora que a gente é bonzinho para danar, tem hora que é bom demais, tem hora que é bom demais. Você fala assim, meu Deus, graças a Deus que eu sou crente, que Jesus vive em mim. Tem hora que acontece uns trem, que a gente passa por situações, faz determinadas coisas que fala assim, meu Deus do céu. Graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Porque saber que a gente é capaz de fazer algo realmente bom, verdadeiramente bom, e saber que não é nós, não é por nós, não vem de nós. Isso é bom demais, é bom demais. Seção 7, eu acho que termina aqui. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmo como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Essa aqui também é outra pedrada, né? Que a pessoa lá, o não crente, além de não poder, de praticar coisas boas, pratica as coisas boas e tal, mas não são reconhecidas como boas obras, porque não procedem de corações puros, lavados pelo sangue de Cristo, purificados pela fé, né? Por isso não são feitas devidamente, nem tem o fim correto, porque a boa obra também, ela é contada pela finalidade que é. Né? Não é só por ser uma boa ação. Qual é a finalidade disso? O que eu quero com isso? Né? Porque muitas pessoas acreditam que a Eucaristia, ou Eucaristia, né, salva. Alguns acreditam que vão ser evoluídos, porque está fazendo bem, né, e tal, aquela coisa toda, vão subir. Esses são, porque no final das contas, as pessoas fazem o bem querendo receber alguma coisa. Estão de olho em alguma coisa, estão procurando alguma coisa. Quando nós fazemos o bem, praticamos boas obras, a gente entende que já alcançou o melhor de todos os prêmios, o maior de todos os pagamentos, o maior de todas as dádivas, o maior de todos os presentes. Nós já temos. Nós já temos. Por isso que a gente faz o que faz. E o nosso fim, quando a gente faz isso, é porque a gente sabe que já tem tudo isso, já tem o maior presente do mundo, então eu faço para, de alguma forma, eu sei poxa, sem fé, não dá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a boa obra tem que ser fruto de fé. Então, pela fé, eu faço o que eu faço, sabendo quem Deus é, eu olho para mim, esse trem aqui, tranqueira, pecador, vacaiado, mas alvo da graça de Deus, e aí eu busco fazer o bem para tentar agradar a Deus. Para que o nome dele seja glorificado. Para que quando for feito isso, ele receba a glória. Seja para ele. Isso é para trabalhar para Deus, é fazer para Deus. E aí o seu patrão vai ganhar no seu trabalho. Em casa, sua esposa vai ganhar, seu marido vai ganhar, seus filhos vão ganhar. Na igreja, a igreja vai lucrar, vai ganhar demais. Falei disso aqui domingo, porque é melhor serem 2 do que 1. A igreja vai ganhar. E a gente, né, até citei aqui frutos do seu trabalho, do seu compromisso, do seu envolvimento com a igreja. Todos ganham quando a gente busca fazer isso para agradar, viver para a glória de Deus. Agora, se essas pessoas não conseguem agradar a Deus, fazer isso de uma forma justa, negligenciar essas boas obras é ainda pior. Deixar de fazer isso é ainda pior. Tem um texto na Bíblia, eu acho que Paulo que escreveu isso. Quando o ímpio pratica as obras da lei, ainda que ele não saiba que elas são mandamentos de Deus, ele está praticando a lei de Deus. Ainda que ele faça isso, que o ímpio que está vivendo, está fazendo obras da lei, ainda que ele não saiba, ele está praticando as obras da lei. Mas ainda que ele não compreenda também, ele está pecando do mesmo jeito, está ofendendo a lei do mesmo jeito, da mesma forma. Eu não sei exatamente o texto que é, mas é Paulo que fala isso.
Ainda que ele vá lá e faça o bem, né, sabendo das obras da lei. Paulo ou Jesus, não sei, falando para os fariseus a respeito da lei. Eu não vou me lembrar do texto. Se eu lembrar aí, pastor, me fala aí. Eu não me lembro, mas tem um texto que fala disso. Então, aí essas pessoas, se fazem o que fazem com o desejo errado, é o pecado ainda maior, né? Vamos dizer assim, se não fizesse, se não fazer. Porque ainda que a pessoa não conheça a lei perfeita de Deus, não tenha contato diretamente com a Bíblia, há uma revelação geral de Deus na humanidade. Todos nós temos noção do bem e do mal, do dever de cuidar uns dos outros, de proteger uns aos outros, de amar uns aos outros. A gente sabe dessas coisas, de alguma forma a gente sabe disso. E não fazer é pior ainda. Né? As obras dos incrédulos são inaceitáveis diante de Deus para essa questão de ser boas obras, né? Como um fruto de uma fé, mas são úteis e necessárias, porque imagina só se a galera toda aí resolve não fazer nada de bom. Todo mundo já é tranqueira, né? Imagina, fazendo o que faz, já está ruim. Não é bom? Imagina se deixasse, se todo mundo se deixasse levar somente pelo mal que carrega, né? Imagina se todo mundo fosse desonesto, o tempo todo ali, desonesto, mentiroso. Todo mundo fosse aí, sei lá, uma outra. Sei lá, todo mundo fizesse tudo que pudesse fazer de errado. O tempo todo. Toda hora. Ia ser ruim demais, né? Já é ruim. Imagina conviver isso, viver essa realidade todo o tempo. Tem um monte de gente ruim aí, o tempo, todo lugar tem. A gente vê isso aí no meio profissional, né? Tem um profissional que é correto, que trabalha corretamente, que faz tudo, né, que deveria fazer, e é não crente. Mas tem ali o que é avacaiado também. Todas as áreas tem. Todo lugar tem. Todo canto tem. Tem sempre um ali que se destaca pelo que é ruim, vamos dizer assim. São úteis as boas obras, inclusive dos não crentes. São úteis, inclusive, para a vida do crente. Para que nós vivamos bem, as boas obras, ou os bons atos, as boas ações que os não crentes fazem, é importante para nós também, como sociedade. O que o policial faz de bom lá, ainda que ele não seja crente, te beneficia, sim ou não? O que um juiz faz de bom lá, mesmo sendo não crente, te beneficia, sim ou não? O governador, o vereador, o deputado, o senador, o que essa turma faz lá, sendo ele crente ou não, se for bom, vai te beneficiar. Se não for, a gente está vendo aí como é que é. Né? Vai afetar, nós somos afetados, né? A gente está aí, nós somos, não peço que os tire do mundo, e sim que o livre do mal. A gente está no mundo, está no meio de tudo isso. Então, o que eles fazem, as boas obras que fazem também são importantes para a condução aí do mundo todo, do jeito que está, inclusive para nós. Para nós, igreja de Deus, como igreja. E a gente precisa estar aqui, e a igreja, sim, tem esse dever. Nós, crentes, devemos isso. Não só para Deus, mas para a sociedade de uma forma geral. Ser bom para nós não é opção, não. Fazer boas obras não é opção, é mandamento. Andar correto, arcar com as contas que faz, dar a palavra e cumprir. É mandamento. Chegar nos horários certos do compromisso, né, Walter? Essas coisas aí é mandamento, é porque a gente precisa viver de uma forma diferente do que está lá fora. E fazer tudo isso com o intuito de agradar ao Senhor. Saber, rapaz, que Deus fez. Nossa. Jesus veio na hora certa, no tempo certo. Ele não falhou, ele não mentiu, ele não atrasou, ele não adiantou. Veio na plenitude dos tempos. Veio tudo certinho, tudo na hora certa, tudo do jeito certo. Ensinou o que deveria ensinar, todas as palavras que ele precisou dizer, ele disse todas elas. Sem mentira, sem rancor, sem raiva, sem ódio, sem ira. Com amor de verdade, tudo que ele fez.
E a gente precisa olhar para ele como nosso grande exemplo. É difícil para Dedéu imitar ele. Né? Impossível para nós imitarmos Cristo aqui, nesse corpo, nessa realidade que a gente vive. Um dia, talvez lá na glória, quando o vermos como de fato ele é, num corpo novo, uma nova realidade, um novo céu e uma nova terra, talvez um dia a gente possa chegar nesse patamar, voltar para aquilo que é isso que ele veio fazer, redimir a criação, voltar para lá, para o plano original de Deus, como era no Éden. Então um dia a gente vai ter condição de fazer, sim, plenamente o que a gente só consegue arranhar por aqui. Mas a gente deve isso, nós devemos isso. Devemos isso para o povo aí fora, para a sociedade aí fora. Porque se o que ele faz de bom me afeta, me ajuda, eu, como crente, eu tenho ainda mais o dever. Porque o que eu faço de bom também afeta ele. Ajuda ele. Atrapalha ele. Imagina aí, eu sou crente lá e aí começo a fazer raiva no patrão, trabalhar displicentemente, jogar material fora. Chega atrasado, aí na hora do almoço vai lá e dá uma barrigada no horário. Como é que fica? Eu estou prejudicando o rapaz lá, estou prejudicando quem está me vendo, quem está vendo eu fazer essas coisas, ou quem está tentando fazer certo, corretamente, trabalhar tudo que eu estou evitando ali. Eu estou sobrecarregando alguém. E estou dando um péssimo exemplo de como é que é. Então nós temos sim a obrigação de fazer coisas boas. Devemos fazê-la não pelo dever que temos, porque a gente sabe, né, que o que a gente recebeu é muito maior. O nosso desejo, nossa vontade, o que nos leva a praticar o bem, a fazer boas obras, não deveria ser o mandamento. Mas se a gente não consegue fazer por prazer, que seja pelo mandamento. Que seja para cumprir a vontade de Deus. Mas faz boas obras. Busca viver de uma forma que agrade a Deus e que faça diferença na sociedade. Amém? Acabou aqui o estudo das boas obras. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude. O Deus é muito bom. E é muito bom. Olhar, parar, meditar nessas palavras. Como é importante, Deus, conhecer essas doutrinas, como isso nos faz crescer, como isso esclarece tanta coisa para a gente, Senhor. Deus, mas a gente precisa muito além da doutrina, Pai. A gente precisa ir muito além disso, do conhecimento. Precisamos, de fato, ser operosos praticantes de tudo aquilo que temos aprendido. E pesa ainda mais sobre nós, Deus, a partir de hoje, o dever de fazer boas obras, porque se a gente não tinha meditado nisso, se não tinha conhecimento disso, hoje nós temos. E a gente clama pelo Teu Espírito Santo, Deus, que possa nos conduzir, meu Deus, daqui para frente, para um jeito novo de fazer as coisas. Um jeito novo de praticar o bem. Que sejam, as nossas obras de fato sejam boas. Frutos, ó Deus, dessa fé que reconhece, Senhor, que tudo o Senhor fez por nós. Que o maior prêmio de todos, o maior de todos os pagamentos, ó Deus, já nos foi dado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, e ajuda a gente a querer corresponder isso. Ter desejo, coloca essas verdades, essas realidades, Deus, no nosso coração, Pai. Que elas possam, de fato, ó Deus, entrar em nós, estar no nosso interior, nos levar, nos motivar, ser o que nos faz levantar de manhã com alegria no coração, porque temos um trabalho, porque temos saúde, pelo agradecer, Deus, pelo material que temos, o bem material que temos, pelo bem que podemos fazer. Ó Deus, mas não deixa jamais a gente esquecer do grande prêmio, Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Coloca no nosso coração a saudade do céu, Pai. Coloca no nosso coração um anseio, uma vontade de chegar lá, de estar lá. Faz a gente sonhar, Deus, com esse dia, com esse momento, desejar esse momento, para que a gente possa, Deus, se de alguma forma possível for, apressar esse dia, o dia da vinda do Senhor, o dia maravilhoso, o dia tão esperado, tão aguardado, tão desejado, Deus. E que em nome de Jesus, até que esse dia chegue, Deus,
a gente prossiga, meu Pai, de fato, dando glória ao nome do Senhor. Caminhando em Cristo Jesus, vivendo em Cristo Jesus. Uma vida que te agrada, uma vida, ó Deus, que de fato faça Cristo brilhar em nós. Pedimos isso, ó Deus, com toda a humildade. Sabemos, ó Deus, que teremos dias difíceis, a gente vai escorregar, vai cair, mas faz a gente ser diligente nessa busca, Deus, em nome de Jesus. Que não seja um desejo só de aparecer, Deus, mas que seja um desejo de verdade, de santificação. Que a gente quer ver o Senhor. Nos ajuda, Deus, por misericórdia, a sermos santos como o Senhor é. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.